Vocês estão ligados que eu estou em quarentena aqui na casa dos meus pais e foi aqui que aconteceu uma lição financeira super legal com o meu filho que envolveu solução de problemas, espera, valorização do dinheiro, negociação e tudo isso envolvendo a compra de um brinquedo, a compra da bicicleta dele. E eu tô louca para contar para vocês, mas antes de começar, dá o seu like aqui no vídeo, me ajuda muito e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e mais crianças. E nesse tempo de quarentena, tudo que a gente está precisando é de uma história bacana que a gente possa aprender, mas que seja muito leve, né? Então vamos lá? Deixa eu começar a história do começo para vocês entenderem, para ela fazer sentido. O meu filho anda há muito tempo com uma bicicleta que chama bicicleta de equilíbrio. Não sei se vocês já a conhecem. A criança vai com o pé no chão, assim, encostando, e ela vai se equilibrando. E ele estava super se divertindo com essa bicicleta. E ela é uma bicicleta legal, ela já prepara a criança para andar na bicicleta com os pedais, sem as rodinhas. E aí eu comecei a me ligar que ele estava pronto e que ele ia conseguir andar na bicicleta com os pedais, sem a rodinha. Mas qual era o problema de eu comprar uma bicicleta de pedal agora? Não era o aniversário dele, não tinha nenhuma data comemorativa importante. Pô, o que a gente tem agora? O máximo que tem chegando é a Páscoa e ainda assim, né? Não é muito, combina tanto comprar uma bicicleta no momento da Páscoa, que é um momento que não se dá muito presente assim grande. Então, eu fiquei pensando como é que eu podia lidar com essa situação e justificar para ele a compra de uma bicicleta. A primeira lição que aconteceu aqui é uma lição mais para os pais do que exatamente para ele, apesar de que contribuiu muito no aprendizado dele. Não explica, não é uma justificativa para você, pai ou mãe, comprar coisas para o seu filho, especialmente essas que são grandes, assim, que eles dão muito valor, fora de data, simplesmente porque você acha que você vai estar impedindo o seu filho de se desenvolver. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo sem uma bicicleta de pedal, o meu filho aprendeu a andar com a bicicleta de pedal sem rodinhas. Como que foi isso se ele não tem uma bicicleta? Ora, é muito simples. A gente pediu uma bicicleta emprestada. A gente foi ao parque com um amiguinho do meu filho e aí ele emprestou para o amigo o patinete e o amigo emprestou para ele a bicicleta. E por uma conjuntura de fatores ali, o menininho que andava de bicicleta com rodinhas, naquele dia ali, os pais dele decidiram tirar as rodinhas. E aí o meu filho ficou com mais confiança naquele dia e começou a andar com a bicicleta sem rodinhas. E ele ficou tão entusiasmado, vocês sabem, se vocês já passaram por essa etapa, vocês acompanham, a gente mesmo quando a gente era criança vivenciou isso. É muito empolgante, a criança fica muito orgulhosa dela mesma. E aí ele ficou muito entusiasmado, mas ele não tinha uma bicicleta para andar e treinar sozinho. Então a gente ficou falando sobre isso. Tudo bem, quando você quiser treinar, você anda com a do seu amigo. E aí ele continuava andando com a bicicleta dele, que era aquela de equilíbrio. Aí um dia, se não me engano, fui eu que dei a ideia para ele. Eu falei, filho, comprar uma bicicleta nova é muito caro. A mamãe não tem dinheiro agora. Mas e se a gente vender a sua bicicleta de equilíbrio? A gente vai conseguir um pouco de dinheiro e a gente precisa de menos para completar e comprar uma bicicleta de pedal. O que você acha? Ele falou, nossa, é uma ótima ideia. E ele me acompanha muito, que eu vendo várias coisas pela internet. E aí, então, ele falou, ótima ideia, mamãe, vamos vender pela internet. E aí, foi muito legal, porque então ele já aprendeu ali a resolução de problemas, a alternativa, né, que é uma habilidade super importante da educação financeira, você resolver problemas, você encontrar formas de ganhar mais. Então, ele deu essa ideia e aí ele ficou vários dias me cobrando. Mamãe, você já botou minha bicicleta para vender? Aí eu falava, não, filho, eu esqueci, tá lá no porta-mala do carro. Aí no outro dia ele perguntava de novo. Então foi muito legal, porque ele já começou a vivenciar a espera a partir de então. Quando começou a quarentena, a gente estava cheio de tempo, né? Procurando atividades para fazer. E aí eu peguei a bicicleta e anunciei. Aí a cada 1 minuto ele me perguntava, mamãe, alguém já comprou a bicicleta? Mamãe, alguém já comprou a bicicleta? E foi muito legal também porque ele confundia, sabe? Ele falava assim, alguém já vendeu a bicicleta? Então ele também entendeu um pouco melhor
a questão de dar o dinheiro por uma coisa para o dinheiro representar e comprar outra, porque ele também no começo ele fazia um pouco de confusão, lembrando que o meu filho tem 4 anos agora, para quem ainda não sabe. E aí, acompanhando essa situação toda, eu cheguei um dia, e ele era muito bonitinho, porque ele acordava e falava: mamãe, alguém já comprou a bicicleta? E tem alguma mensagem no seu celular de alguém interessado na bicicleta? Quando apareceu, ele ficou muito contente e ele foi junto comigo, deixamos a bicicleta na portaria, alguém veio e levou a bicicleta e a gente pegou o dinheiro. Então, legal. Aí eu voltei para casa e disse para ele: legal, filho, agora a gente já tem dinheiro aqui, a mamãe tem o dinheiro que a gente precisa para completar o resto do valor, vamos comprar uma bicicleta de uma outra pessoa. E aí eu falei para ele participar da escolha comigo, eu falei: vem aqui, vamos procurar, vamos olhar essas opções. E aí ele olhava e nessa situação foi muito legal, porque eu falava assim: filho, vamos perguntar, porque essa bicicleta não dá para ver muito o banco. Vamos perguntar se o banco tá rasgado ou se ele tá bom. E nisso a gente fez com várias bicicletas, com várias opções. A gente conversou com os vendedores e eu falava para ele: filho, essa é cara, essa é mais barata, essa é isso, essa é aquilo. Então ele teve ali uma oportunidade de entender análises e fatores que a gente leva em consideração para fazer uma compra. Quando apareceu um vendedor que tinha uma bicicleta legal, com um preço legal, eu achei que ele foi muito deselegante comigo, ele foi muito grosseiro. E eu falei isso pro meu filho. Falei: filho, esse vendedor, ele tá com um preço bom e ele tem uma bicicleta legal. Só que eu achei que ele foi muito desrespeitoso comigo. Então a gente vai tentar comprar uma outra bicicleta, porque eu não estou à vontade de comprar dessa pessoa. Você entende que isso também é um valor importante? Porque a gente está falando que o dinheiro não é o mais importante, que às vezes para você ter uma venda, para você conseguir alguma coisa, é melhor você ser educado com as pessoas, que ser educado é mais importante do que muitas outras coisas. E aí eu falei para ele: olha, tem essa outra opção, vamos ver se tem. E aí quando a pessoa disse que traria aqui na nossa casa a bicicleta, porque a gente está levando muito a sério a quarentena, porque os meus pais já têm mais de 60 anos. E aí então, quando a pessoa falou que ia trazer a bicicleta aqui em casa, ele pulou tanto, ele ficou tão contente, e aí precisou esperar. A pessoa ia trazer no final da tarde. E ele ficou desde as 2 ou 3 da tarde na sacada, olhando, esperando cada carro que passava na rua para ver se já tinha chegado a bicicleta. Quando finalmente chegou, a gente passou bastante produto de limpeza e tal, por causa do vírus. E aí eu deixei ele andar um pouquinho à noite. E a felicidade dele, ele falava assim: não, mamãe, porque agora eu tenho uma bicicleta que é a minha bicicleta, porque o outro menino que vendeu a bicicleta, ele ficou uma traca, sabe, de tão entusiasmado que ele estava. E dava para ver nesse momento dele de muita fala, de muita extroversão, ele tendo os raciocínios dele, porque daí esse menino que vendeu, mamãe, ele já ficou grande, e daí ele comprou uma outra bicicleta pro tamanho dele, daí ele já podia vender essa para mim, e daí agora essa bicicleta é minha, ufa, que agora eu tenho uma bicicleta, porque daí eu posso andar com uma bicicleta lá com meu amigo. Enfim, ele estava muito entusiasmado, formulando e organizando todos esses raciocínios que ele teve do processo até chegar a esse final, que agora ele finalmente tem uma bicicleta de pedal, sem rodinhas, que ele anda sem rodinhas, para a felicidade dele. Muito mais fácil eu comprar uma bicicleta nova para ele, e eu não sou contra comprar uma bicicleta nova. Se fosse o aniversário dele, talvez eu tivesse comprado, mas que nessa situação que exigiu habilidades diferentes, foi muito saudável e trouxe muito aprendizado novo. Então eu espero que vocês consigam entender que às vezes não agradar uma criança imediatamente pode ter muitos benefícios para o desenvolvimento dela.